vai mostrar que muita gente que está ocupando função muito importante, que está mandando nesse Brasil, através do poder econômico, estava envolvida ali naquela situação. Você me permite uma coisa que eu acho importante, que eu saquei do seu pronunciamento, e é o meu também, que é o seguinte: não vamos, com isso, culpar a instituição Forças Armadas. Eu quero enfocar o seguinte: enquanto nós conseguimos, e hoje os escritores como você estão enumerando centenas de oficiais do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, etc., centenas de sequestradores, torturadores e assassinos, mas houve milhares de militares do Exército, Marinha, Aeronáutica e PM que foram vítimas desses seus colegas terroristas, torturadores. Eu posso enumerar, já está enumerado. Milhares e milhares, de soldados a generais, brigadeiros e almirantes, que foram atingidos, foram vítimas dos seus coleguinhas, centenas contra milhares. Eu vou mais longe ainda. Vamos lá. Vou mais longe ainda. O Exército considera que o primeiro ato assim, de formação da nação brasileira foi a Batalha de Guararapes. E tem toda a razão de dizer isso. Ali iniciou-se a fundação da nação. Por quê? Porque todas as forças sociais que existiam no Brasil participaram, né? Os portugueses, os nativos aqui, portugueses nativos, quer dizer, já brasileiros, os índios, os negros trazidos como escravos, depois ainda escravos ou já libertos, participaram da Batalha de Guararapes. 1600. Foi a união do povo brasileiro contra uma invasão estrangeira. É esse o exército patriota e humanista. É o mesmo exército de Tiradentes. Quando você vê figuras históricas famosas, como o Marechal Rondon, General Lott, e tantos outros, para não gastar. E os nossos pracinhas que se sacrificaram na guerra, e os homens da Marinha e da Aeronáutica que fizeram a cobertura das costas brasileiras durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos morreram ali. Então é o seguinte: você não tem uma nação unida e segura sem as Forças Armadas. Então não há nenhuma pretensão em dizer qualquer coisa que seja contra as Forças Armadas. Pelo contrário... Quando você diz Forças Armadas, você quer dizer aquela que jurou ser patriota. Eu estou falando da instituição. Isso, da instituição verdadeira, não que trai. Instituição. Uma coisa é a instituição, outra coisa são pessoas que penetram na Constituição para trair os princípios da instituição. Se você tem algum exemplo se você precisa dar um exemplo de patriotismo e de disciplina, você vai citar um militar. E nós precisamos disso, tanto de uma quanto de outra coisa. Então, eu tenho vários amigos militares que eu prezo muito, mas eu não prezo o cara covarde que se esconde atrás de qualquer coisa para fazer um ato contra o cidadão e contra o país, como é o caso de colocar a bomba na OAB, para inibir a ação de quem está apenas pesquisando a história do Brasil para que as pessoas entendam o que aconteceu. Hoje, quem tem menos de 60 anos não soube o que aconteceu antes da ditadura. Não estava lá, não tem experiência. E durante muito tempo, durante os 20 anos da ditadura, não se podia falar certas coisas. Havia um policiamento até do pensamento. Então, olha bem, dentro de todos os meios de comunicação. Romperam não apenas com a Constituição, não apenas com as instituições democráticas, com o Estado de Direito, mas romperam também com a nossa história. Houve uma ruptura na cultura brasileira, porque nós temos um momento de falta de memória, um lapso de memória de 20 anos. Como é que se produz um lapso de memória de 20 anos? É uma geração. Exatamente. Uma geração.
E aquela geração teve filhos e influenciou a outra geração, e hoje nós temos aqui uma geração de pessoas que estão aí submetidas a um tratamento desumano da chamada tecnologia, tirando os meninos do ensinamento normal, do aprendizado, das próprias necessidades de si próprio, da sua família e da sua comunidade, da sua nação, para ficar imitando coisas de estrangeiro e, em vez de estudar, fica jogando joguinho no computador. É esse o país que eles criaram para nós. Esse é o país que o capital financeiro disse para eles para criar para nós. Esse pessoal agiu em benefício do capital financeiro, amando do capital financeiro. Eles não têm nada a ver com o Brasil. É verdade. E olha, se você observar parte do que você disse, cada texto que você enfocou merece uma nova entrevista, uma nova palestra. Mas você verifica, olha, tanta coisa que dá vontade de tornar essas cachoeiras de dados e informações para que as pessoas do outro lado ouçam, verifiquem se estamos dizendo a verdade ou não, pesquisem e vejam. Vou dar um exemplo simples. Ainda anteontem, a imprensa deu que um certo cidadão ganhou, em um ano de investimentos, trabalho não, em um ano de investimento do seu capital, ele ganhou 20 bilhões de dólares, ou equivalente a cerca de 40 e poucos bilhões de reais. Aí eu fui verificar nas informações e comparando, eu verifiquei que esse cidadão, por acaso espanhol, e está competindo com os grandes capitalistas do mundo, americanos e de todas as nações capitalistas do mundo, está competindo. Quando eu fui comparar, verifiquei o seguinte, que uma nação imensa, que tem uma história incrível, como o Congo, um dos maiores países da África, com uma população de 70 milhões de habitantes, todo o PIB deste país durante o mesmo ano foi de cerca de 15 bilhões. Mas um cidadão, um investidor grande capitalista do mundo, não ganhou, que ganhou 20 bilhões, ganhou mais no mesmo ano de lucro o que toda uma nação de 70 milhões de pessoas produziu no total. Alguma coisa vai de errado nisso, não é? Alguma coisa, se Deus existe, Ele é Pai, como as pessoas dizem, ou se o governo é o responsável, o representante do pai perante a nação, ou se um pai de uma família ouve isso, e como pode ser, enquanto morre 30 milhões de fome todo dia no mundo, ou seja, 11 milhões todo ano, ou seja, 1 bilhão durante a longevidade normal de uma pessoa como nós, 1 bilhão de pessoas morrem só de fome. Ele dá mais do que 70 milhões de pessoas trabalhando, e o total do que ele produz é menos do que aquele cidadão investidor ganhou. Mas não fique Alguma triste, coisa não não está errada? Está muito errada, está muito errada. O título do meu livro é História e Colapso da Civilização. História porque eu analisei a história para aprender através da história o que nos levou a essa situação que você está se referindo. Nós estamos vivendo o colapso de uma civilização. Essa bombinha aqui, uma bombinha ali, e uma outra atrapalhada aqui, outra atrapalhada ali, a corrupção, esse enriquecimento desenfreado de algumas pessoas. Hoje, 300 pessoas têm a mesma fortuna, ou chamar de fortuna, para eles é fortuna, mas para o povo não é. Tem os mesmos recursos que a metade mais pobre da população mundial, 3 bilhões e meio de pessoas. Então, nós estamos vivendo uma situação caótica. Nós desenvolvemos uma tecnologia capaz de produzir comida para todo mundo, e 1 bilhão de pessoas, como você se referiu, passa fome no mundo.
Nós temos condição de educar todas as crianças do mundo e de criar condições favoráveis para todos os adultos e uma vida muito boa para toda a velhice do mundo. E, no entanto, nós só vemos mazelas nos hospitais, nas escolas, nas ruas, gente cheia de gente drogada. E por que isso? Então, nesses últimos tempos, você falou que eu levei, desde 2007, eu larguei a política porque eu vi que a política partidária não foi a política em geral, foi a partidária. A política partidária estava se agachando aos interesses do capital financeiro. Mas aqui você voltou à política da verdade, não partidária. Então é o seguinte, agora o que nós estamos vivendo hoje é uma situação de crise grave, que não é só financeira, não é só econômica, é da própria civilização, porque é uma crise de princípios. Eu estava falando aqui das questões da ditadura militar, até com uma certa ênfase. As pessoas podem dizer até que eu tenha alguma mágoa quando você pensa. Olha, fazendo uma análise fria da situação, eu tenho sim uma mágoa, mas não é em relação à minha pessoa, não. É em relação ao que fizeram com a juventude desse país, com os 20 anos de história que surrupiaram desta nação, com a falta de oportunidade àquelas crianças e jovens de aprender o que precisavam aprender, para serem adultos felizes, produtivos, realizados. O Arnaldo, me permite. Mas eu vou te contar, só para terminar o raciocínio. Porque, na verdade, eu passei 10 anos de exílio, mas eu exerci minha profissão lá fora. E eu tive a oportunidade de trabalhar em várias situações, com grandes empresas. Na Bolívia você esteve também no começo? Não. Argélia, Holanda... Eu tive na Argélia, tive na Itália, trabalhei no Omã, trabalhei na Libéria, tive morando em Moçambique 2 anos também. A Libéria em que você esteve ainda era, na prática, uma colônia americana, não? Hein? Não, a Libéria... Não, sempre na é. prática. Sempre é. Bom, então, parece que nós estamos conduzindo, estamos chegando no fim do programa, né? Então é isso aí, essa condição que nós vivemos, eu posso dizer até que, apesar dos pesares, daquilo que eu passei, dos riscos que eu corri, que minha família também correu, eu tive uma oportunidade que eu aproveitei. Então eu não tenho nenhuma mágoa disso, não. Eu até agradeço que eles tenham feito essa maldade comigo, mas não com o povo. Porque eu aproveitei essa oportunidade. E se eu tenho esse livro aí hoje, é porque eu conheço hoje 34 países do mundo. O Arnaldo, antes de terminar, eu quero dizer o seguinte. Foi colocado aqui que a humanidade tem condição de dar comida para todo mundo, escola, educação, e você colocou que 20 anos foram roubados da juventude do Brasil. Isso é o modelo capitalista, o egoísmo, a falta de ética, a falta de bom senso, o roubo e a corrupção. O modelo capitalista que hoje domina o planeta, que é a fome, a falta de escola, a falta de história para gerar força de trabalho absolutamente de graça. Ela precisa disso, precisa da guerra, da fome,